Minha entrevistada de hoje passou por grandes problemas na vida e passou talvez aí por grandes momentos de sombra, mas eu acho que o grande mesmo na vida dela foi sem dúvida alguma quando ela viveu com o ator Gerson Brenner, que depois de uma tentativa de assalto tomou um tiro na cabeça e ficou realmente inválido. Mas mesmo assim a Denise depois foi escrachada, colocada ali como a ingrata que abandonou o marido, enfim, mas nada melhor do que a gente trazer a própria Denise Tacto aqui no nosso estúdio, justamente para a gente bater um papo e tentar entender tudo o que aconteceu desde o episódio com Gerson Brenner e ela veio aqui. Denise! Como está bonita, Denise. Obrigada. Eu estava assim, gente, como ele fala rápido, você não está cansado? De falar assim, você fala tão prendendo a nossa atenção, que eu até esqueci que eu era entrevistada. Você era entrevistada de hoje? Eu já estava querendo ir lá no Mion ver o que você estava falando. Não, mas é verdade. O programa você assiste, não? Eu assisto pouquíssimo televisão hoje em dia. Vou ser bem sincero. Eu navego mais na internet, limpo mais a minha casa. Tô brincando. Falando em limpar a sua casa, você é uma boa dona de casa, não? Sou. Eu acho que eu tenho até um pouquinho de toque, né? Porque eu gosto de limpar. E não é só limpar, eu gosto de ver limpo, né? Eu fico assim no vidro, nossa, tem uma manchinha ali. Aí vou lá e esfrego. Mas eu tenho prazer na limpeza, eu tenho prazer no cuidado. Comigo, com a minha casa, com os animais, com as coisas, com as pessoas. Eu tenho prazer no cuidado. O cuidar, para mim, é uma coisa que eu gosto, em todos os sentidos. Então, eu ligo para os meus amigos, falo, tá tudo bem? Cacá, dou risada. Ligo sempre para as pessoas, cuido de mim, cuido da minha casa. Então, eu vou do material ao espiritual. Acho que a gente está aqui para cuidar. Denise, quando aconteceu o episódio com o Gerson Brenner? Você lembra, não? Faz tantos anos, né? Eu lembro, Que dia foi, você lembra? Foi em agosto de 1998. Dia 17 de agosto. 17 de agosto de 98. Então, o ano que vem, o ano 17 de agosto de 98, então já faz quantos anos? A Vitória está com quantos anos? Está com 25, né? Então faz 25 anos. Eu estava grávida da Vitória. Você estava grávida de 8 meses. Fazem todo esse tempo, desde que aconteceu aquilo com ele, mas tem um período para trás, né? Que a gente estava juntos. Vocês já estavam juntos há quantos anos antes de acontecer? Uns 3 anos e pouquinho. Vocês estavam morando juntos? Vocês estavam casados? A gente frequentava a mesma casa, eu falo assim, porque eu, na época, trabalhava como bailarina. Então, porque você é bailarina de formação, né? Sim, eu trabalhava sou sindicalizada e tudo. Eu trabalhava com o Carlinhos Jesus na época, então eu praticamente mal parava na minha casa. Então, eu saía quarta-feira, só voltava domingo, quando não voltava segunda. E ele, na época, estava fazendo peça também. Então, eu me deparava, às vezes, eu estava ensaiando. Quando eu olhava para trás, assim, ele estava na vitrine assistindo o ensaio da gente. Enfim, às vezes ele combinava com o Carlinhos alguma coisa de ir para alguma viagem nossa. Então, a gente, mais ou menos, se cruzava assim, né? Ou segunda e terça em casa. Ou então, estavam os dois em pleno voo, é isso? Estavam os dois voando solo, mas, obviamente, numa direção só. Então, os dois estavam em plena ascensão. Porque ele estava fazendo uma peça, né, naquela época. Então, ele estava mais na estrada, né, andando de cidade em cidade com a peça. Ele não estava fazendo tanta televisão naquela época. E eu trabalhava com o Carlinhos também, então eu vivia viajando. A gente passava pouco tempo mais na minha cidade, que era o Rio de Janeiro, mas a gente viajava bastante. Então, não ficava tão grudada com ele, né? A gente tinha os compromissos profissionais acima da nossa relação, porque a gente tinha que trabalhar, né, Felipe? Claro. E olha, e daqui a pouquinho, pessoal, o Adbala, que foi o participante ali do BBB, junto com o Prior, vai estar também aqui conosco, remotamente, mas contando todos os ataques que ele vem sofrendo, justamente por quê? Porque durante o Big Brother, na passagem dele com o Prior, eles fizeram uma aliança muito grande, né? E ali ele vai contar pra gente o que tá acontecendo, principalmente depois
que o Prior foi condenado aí por estupro, né? E ele pode pegar até 6 anos de reclusão. Então, daqui a pouquinho, o Adbala estará aqui conosco e a gente está conversando com a Denise Tacto. Denise, depois daquele dia, depois de tudo que aconteceu, você foi praticamente escorraçada. Não só pela imprensa, mas também, eu acho que pela própria família do Gerson, né? É que naquela época, Felipe, não tinha esse poder da internet hoje, né? Porque senão vários fatos teriam sido esclarecidos também. Naquela época, usava-se da audiência para, independente da verdade, para ter o fato, né? Porque as coisas que muito se falavam, eu coloco assim, 80%, 89% não eram verdades, entendeu? Até porque, olha que bizarro, gente. Eu já até quase apanhei na rua na época, num shopping, quase apanhei mesmo. Só que nenhum jornalista da época, do meu caso, para vocês terem uma noção, o meu caso era assim, o Gugu ao vivo no hospital. Teve eu o fatídico ao vivo, episódio da Sônia Abrão, né? exatamente, que a Sônia Abrão relata que foi a maior matéria da vida dela. E eu estava com o fone com o Faustão, o Gugu aqui, eu entrei em cadeia nacional, para você ver o tamanho da repercussão que era. Nenhum jornalista teve a capacidade de ir me acompanhar ou ir até o fórum, na época, onde teve todo aquele problema processual, né, na nossa separação, e ver o processo, para ver quem é que estava falando verdade, quem era que estava falando mentira, quem é que estava realmente de posse da verdade. O que aconteceu depois, assim? Ele tomou o tiro, ok, aí ele foi pro hospital, a gente sabe, você estava grávida. Logo depois de quanto tempo nasceu a Vitória? Depois de dias, né? A Vitória nasceu 27 de setembro, praticamente um mês depois, que eu comecei até a tomar aquele remédio, eu não sei, para amadurecer o feto, porque eu corria muito risco. Quase morremos, porque eu tive descolamento de placenta, então é o que mais mata mãe e filho em parto. E na hora do parto eu senti uma dor muito absurda. E aí ficamos aos cuidados do Malcolm Montgomery, esse médico maravilhoso que eu tenho gratidão até hoje. Mas foi aquela correria no centro cirúrgico, aquela loucura, e um certo momento eu já não vi mais nada. Então, as coisas não acontecem por um acaso, porque na hora que eu estava indo para a sala de parto, contra a minha vontade, eu não queria ter naquele dia, os médicos do Gerson estavam indo embora. Quando me viram, junto com o Malcolm, eles voltaram. E foi ele que salvou a Vitória, praticamente, o Vanderlei, porque ela engoliu líquido, eu já estava tendo descolamento, então eu já estava, né, entrando numa situação complicada de vida, em risco de vida, ela também. Então, ela foi para a UTI e ele falou, segura um minutinho, ele estava com um catéter assim no meu nariz e ele saiu, e aí eu não lembro mais de nada. Aí eu ainda fiquei 5 dias no quarto. Depois que depois que a Vitória nasceu, vocês foram para casa da família do Gerson? Não, depois que a Vitória nasceu, a Yara Bongardi, que é dona... A Yara Baumgarten. Exatamente, que é dona do shopping aqui. Sim. Ela me cedeu a residência dela, que é no Itaim, para que eu ficasse lá hospedada junto com a Vitória, porque a gente morava no Rio. Então, as nossas coisas eram todas no Rio. Em função disso, eu não tinha nem estadia em São Paulo. Então, eu dormia praticamente dentro do Einstein. Então, quando ele saiu, quando eu tive a notícia depois de 69 dias que ele ia ter alta, veja bem, gente. Denise, alta, o Einstein te comunica, estou indo buscar. Quando eu chego para buscar, cadê ele? Sumiu. Então, quando você chega no hospital, preste atenção, pessoal. Quando você chegou no hospital, já tinham tirado o Gerson Brenner de lá. Tinham removido ele, a família tinha removido ele pelo portão de trás, ninguém ficou sabendo, a imprensa não viu, porque embaixo tinha uma bancada de imprensa que praticamente morava lá, ninguém viu. Então, eu tive que entrar judicialmente. E ele foi para onde? Foi para casa dos familiares dele. Foi para casa da mãe dele na época. Isso, dos pais, dos familiares. E você né? foi atrás? Não, porque eu não sabia para onde ele tinha ido na época. Então, eu liguei para o meu advogado, o advogado tinha que comunicar ao juiz, porque antes disso tudo chegar na justiça, por que chegou na justiça? Porque eles entraram com uma ação de interdição no Rio de Janeiro. Ah, por que está brigando? Por isso, começou assim. Já sofreu acidente, nós morávamos no Rio. Os familiares entraram com uma ação de interdição no Rio de Janeiro. Eu não sabia de nada disso.
Do Rio de Janeiro, o juiz não se achou competente, mandou para o juiz de São Paulo, porque aqui ele estava, apesar da residência ser no Rio de Janeiro. A juíza foi até o Einstein ver o estado dele físico realmente, se interditava, não interditava, e se me daria uma guarda provisória. E quem era eu no processo? Porque no processo eu não estava e nem a Vitória. Só constava que ele tinha uma filha e era a primeira filha dele, Ana Luísa. Então, eu não existia, a Vitória não existia. Eles entraram com uma interdição, qualificação. E quem entrou com essa interdição? A família? A família. Qualificação, Gerson, nananã, um filho, tá. Eu e a Vitória, a gente não existia. Então, quando a ação veio para São Paulo, eu nem sabia de ação. Quem me avisou, por que me avisou e quando me avisou, foi a Marluce Dias, superintendente da Rede Globo. Que era superintendente na época. Ela me ligou e falou, Denise, você precisa ter um advogado, porque está acontecendo isso, isso e isso. E eles pediram essa interdição, que é para liberar a questão financeira dele, o salário que ele tinha da Globo e tal. Ele ganhava muito? Não, ele ganhava R$ 3.400. R$ 3.400, mas ele estava em pleno auge, galando o momento. Era 5.000 com 27%, tinha uns descontos, tarará, 3.400. Mas era um salário bem inferior ao de um alto escalão da Globo, que era 300, 500. As pessoas imaginavam que ele ganhava isso, só que o salário dele era esse, a realidade era essa. Porque muitas nós ficou com dinheiro. Dinheiro? Que dinheiro? Que eu que botava o dinheiro para pagar o aluguel, inclusive. Eu que pagava o aluguel, que de 3.400 comprava remédio, comprava as coisas, não tinha nem como pagar o aluguel. Uhum. Então, quando ele foi removido, quando essa ação veio para São Paulo, ali eu tive que informar, auto lá, excelência, eu existo e a Vitória existe. Né? Está para existir, né? Eu estava grávida de 8 meses. E aí que começou toda essa enrolação. Aí a juíza teve que ir no Einstein, ver o estado. Ela saiu de lá e me deu a guarda provisória dele. Né? A juíza chegou a te dar a guarda provisória? Chegou a me dar a guarda provisória dele. E foi aí que começou todo o desgaste, porque foi aí que eles começaram a brigar comigo pela guarda. Porque eles queriam... Mas essa guarda eles queriam decorrente ao quê? A pensão? Olha, Felipe, eu não sei dizer, porque eu desse dinheiro, R$ 3.400, está lá no processo, inclusive. Isso que me choca, porque por que nenhum jornalista foi lá ver? Estão todos os recibos de R$ 800, que na época eu descontava desse 3.400 para dar de pensão para a filha dele. Eu dava essa pensão, que é 30% do salário. Que é a primeira filha dele, a Ana. Exatamente. Estão lá todos os recibos que eu depositava para outra filha dele, que eu acho justo, porque era o que ele faria. Porque quando a pessoa é interditada, você não tem que fazer o que você acha, você tem que fazer o que a pessoa faria. Como ela pensa? Ele ia deixar a filha dele desamparada? Jamais. Então, eu não tenho direito de fazer isso. Então, eu fui lá e cumpri o meu papel jurídico e como ser humano. Depositava todo mês, então faz as contas de 3.400 menos 800, produção. Tá. Então, era o que sobrava para ele. Não sobrava nada. Que isso se consumia em comida, porque a minha casa, só para cuidar dele, tinha 4 pessoas. Tinha mais 2 pessoas funcionárias da casa para limpar, outra para... Então, quer dizer, era o meu almoço na casa que eu tinha que servir... E você trabalhando? E aí, depois de 6 meses, eu voltei a trabalhar. O almoço que eu tinha que servir na minha casa era para, no mínimo, 10, 15 pessoas. Eu tinha que ter comida para esse número de pessoas. Mas por quê? Porque tinha o pessoal do plantão, que ficava com ele, tinha as 2 funcionárias em casa, tinha eu, tinha a Vitória, o Cocada ficou muito tempo na minha casa, que hoje trabalha na Rede Globo. Cocada é um amor, me ajudou muito, ficou muito tempo na minha casa. Então, eu não, jamais cobraria 1 centavo de qualquer uma dessas pessoas. Uhum. Eu trabalhava, além de pagar contas de telefone, que vinha aqueles altos absurdos. Então, quer dizer, eu cumpri com muita coisa ali. E nessa questão, começou uma disputa, um problema judicial, onde você tem que ficar pagando advogado, você tem que ficar se dispondo de recursos que você não precisa. E ali a Marluce Dias falou para mim, você precisa pegar um advogado, porque essa interdição para poder liberar pelo menos o salário dele. E aí começou essa disputa por uma guarda provisória. Uhum. E aí, como que ele foi para minha casa? E aí você fica com essa guarda provisória? Eu recebi essa guarda provisória, porém, ele não foi para minha casa quando recebeu alta, porque eles tinham levado, mesmo a juíza me dando. Eles confiscaram, a família confiscou o Gerson. Praticamente foi assim. Aí eu tive que esperar um exame que ele ia fazer, que ele já ia ter uma locomoção, estava muito recém, né, operado,
e aí para eu remover ele para minha casa. E assim foi feito. Então, passou todo esse período, aquela loucura. Aí eu voltei a trabalhar, porque 6 meses depois eu tinha voltado a trabalhar. Foi onde eu comecei com Batuque Batom, que era um grupo na época, tipo Axé Blonde, essa galera. Eu lembro disso, eu acho que eu vi algumas coisas no Domingo Legal, na época com Nossa, o o Gugu. molejo brincava comigo e falava, oi, mídia. Porque só dava gente, oi, mídia. Outro dia eu estava brincando até com o Marcelinho Carioca, ele falou, eu cantando aquela música que eu nem sei cantar, eu ria tanto com ele. Na época era playback, né, Felipe? Sim. A gente fazia muito show de playback. E aí eu falei, querido, tô igual tu, no playback. Tu acha que eu sei? Tem 15 pessoas para almoçar na minha casa. Tu acha que eu sei cantar? Eu tô lá, pode quebrar, pode quebrar. E o Arte Popular, na época, fez a música para mim, gravou no estúdio dele e me deu de presente. Você precisava trabalhar. Eu tive grandes padrinhos na minha vida. Por isso que eu falo, quando acontecem as coisas, o mal pode te perturbar, Felipe, mas Deus manda um exército de anjos que você não faz ideia. Olha, para você ter uma noção, quando eu fui ter a minha filha no Einstein, a Rede Globo falou, olha, aí ela não vai ter não, porque o plano não cobre. A Hebe Camargo, saudosa, ligou e falou, daí ela não sai. Porque se a Globo não pagar, eu pago. Olha, tu é até arrepiada. Porque daí ela não sai. Ela vai ter o filho aí. A Yara... A Hebe pagou o teu parto. Não, aí a Globo deu um jeito, né? Falou, não, então tá bom, porque ia pegar muito mal para eles nessa época, né? Mas a Hebe ligou para o meu ginecologista, ela era muito amiga do Malcolm, e falou, né? Ela não sai daí, você me avisa, porque... E era uma fortuna na época, né? Se a Rede Globo não arcar, eu é que vou pagar isso. E... Essa questão esse período que eu não conseguia trabalhar, tudo isso, o Faustão também foi outra pessoa. Denise, eu não quero nem saber o que é. Me dá um número da sua conta, que eu quero te ajudar no que você precisa aí, porque é criança, essas coisas todas. Também foi lá e colocou uma importância significativa na época para mim. Onde a gente pagava os aluguéis, pagava as... Porque sabia que a partir dali ia ser dura a história. Ia ser dura a história por causa dessa coisa judicial, né? Porque eu também não tinha nem noção, tinha que pagar advogado, né, Felipe? Que era caríssimo, tinha que pagar coisas assim que você fala, meu Deus, pra que eu tô gastando isso? E aí o Gugu também deu tudo que uma pessoa precisa. Porque eu, quando saí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, para ver o tal do contrato, que era... Por obra, na época do Gerson, ele não era contratado fixo da Globo. Atenção, Brasil. Ele só tinha um contrato por obra. Acabou a obra, findou-se. Tá, ele não era um contratado da Rede Globo. Não, ele era um contratado por obra. Por obra. Ele não tinha salário. Mesmo ele sendo aquele fenômeno que ele se tornou? Mesmo. Ele ganhava R$3.400 na conta dele, 5 mil, com aquele fenômeno todo. Eu lembro que na época o Clodovil falou para mim, mas, gente, vocês estão falando que ela ficou com dinheiro, que dinheiro? Eu nunca fiquei com nada. Eu sustentava... Esse dinheiro, que dos 3.400 menos 800, era para ele comer. O que você pode fazer com 2.000 e poucos reais? Uma pessoa na cama.